Seja muito bem-vindo a mais um Radcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com o Montalvo Machado, Matte Painter da Vetor Zero. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Montalvo. Bem-vindo, Montalvo. A gente vai falar aqui para contextualizar, para quem não conhece o Montalvo, que eu acho bem difícil, é o nosso convidado de hoje. Montalvo é concept artist, Matte Painter, o trabalho dele já está trabalhando na Vetor Zero, no departamento de Matte Paint já há 3 anos. Ele trabalhou para clientes já como Oca Filmes, Dynamo Filmes, Trattoria, Bullet, VT Cine, Romeo e Julieta, Live Team, e já teve trabalho publicado na Playboy, National Geographic, Audi Magazine, super interessante. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia todo falando, que o cara é muito experiente. Espero que vocês gostem e vambora escutar. Obrigado pelo convite aí, gente. É uma honra. Você. É bacana a gente poder falar sobre algumas coisas de mercado, porque eu tô na estrada faz um tempinho. Nem quero fazer as contas aí direito de quantos anos eu tô trabalhando, né? Porque já faz aí uns 35 anos que eu tô atuando como ilustrador mesmo, né? Então, tô com 54 anos. Eu comecei a trabalhar com 19, 20 anos. Então é mais ou menos isso que tem acontecido nesses tempos. E tem muita história, tem muito nome, tem muito lugar que eu trabalhei e tal. Então eu não quero entrar nessa de ficar destilando aí, sabe, virtudes, porque não são virtudes. É trabalho, né? Trabalho todo mundo tem. Então vamos tocando aí. Primeiro eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que faz o Matte Painter. Então, Matte Painter é o nome que se convencionou chamar, né, internacionalmente aí, mas é pintura de cenários, né? Basicamente é a pessoa que faz ambientação, né? Muitas vezes para compor junto com 3D, que é o que eu faço na Vetor Zero. Então você tem uma animação no primeiro plano, você tem até um certo ponto do segundo plano, um pouquinho mais para dentro, com elementos de 3D, e daquele ponto em diante, que é uma coisa que você conversa com o supervisor ou com o diretor da cena, ou a pessoa que está responsável por aquele shot, o que vai ser pintado, né? Então, o que eu faço normalmente é pegar uma parte do shot, né? A gente pega os play blasts do Maya e eu recomponho as partes de cenário que precisam ser a partir daquele ponto do 3D. Então, é cenário digital, né? É basicamente o que se faz. Você tem vários recursos, você pode usar isso pintado direto no Photoshop, usando photobashing, você usar outras fotos e tal, ou você pode desenhar isso mesmo, como fazem os ilustradores, né? Que é a minha formação, digamos assim, é de ilustrador, e você adapta dentro da linguagem do filme. Então, basicamente é isso. Uma coisa que eu tive dúvida quando eu vi que você trabalha de Matte Painter e eu conheci você sempre como ilustrador, como é que você foi de ilustrador a Matte Painter? Porque eu trabalho com 3D e a galera às vezes fala, o Júlio faz 3D. Eu falo, não, cara, eu uso 3D para minhas ilustrações, mas eu não faço 3D. E aí a galera sempre confunde isso. Você ainda trabalha como ilustrador? O portfólio tem que ter uma coisa diferente? Ou isso não confunde os clientes no geral? Boa pergunta. É bem interessante isso, porque, assim, alguns mercados, eles expandem, né? Outros mercados, eles encolhem. Então, o que acontece? Quando eu comecei com ilustração, isso já vai para lá de 30 anos atrás, eu estava trabalhando em propaganda, mas não era uma coisa que eu me sentia totalmente satisfeito de fazer. O meu objetivo era entrar no mercado de editorial. Fazer livro, capa de livro infantil, sabe? Trabalhei bastante para a revista Super Interessante, fiz coisas para Playboy, sabe? Para National Geographic e tal, que era uma época onde tinha bastante demanda do mercado editorial e eles pagavam bem naquela época, né? Tipo, pouco antes do ano 2000, assim. Então era um período muito bom para se trabalhar com editorial. Aí, conforme foi passando o tempo, os preços das próprias editoras, porque eles davam os preços, né? As editoras têm cada uma sua tabela. Eles acharam por bem que dava para cortar metade do preço a cada ano. Então, a cada ano que passa, você estava recebendo metade do ano anterior. Não é só editora, não. Mas só que a realidade não é essa, né? O cliente nunca disse o preço. Esse tipo de coisa não existe na feira, não existe na hora de você comprar um tomate, não existe na hora de você fazer um aluguel, sabe? Então, nada, em lugar nenhum, você pode chegar e dizer assim, eu quero pagar tanto por esse produto aí que você está vendendo. A pergunta básica que a gente deveria aprender a lidar com isso como uma realidade, é dizer assim, o cliente tem um trabalho, beleza, o cliente pergunta quanto custa? Essa é a pergunta mágica. Quanto custa? O cara pode até dizer, olha, eu tô com uma verba, tal, não sei o quê, de sei lá quanto, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000, você topa, mas não chegar assim e dizer assim, olha, eu preciso do seu trabalho, eu tô pagando 1.000.
sabe? Isso virou meio que um hábito e eu não suporto esse tipo de coisa, sabe? Não, eu não lido bem com isso. Então, eu já disse para clientes assim, vamos fazer diferente. Me liga de novo, tá? E começa a conversa com quanto custa, porque eu não gosto de... Eu vou fingir que essa conversa não existiu, né? Você me dizendo quanto é que é meu preço, não dá para ser assim. Então, é uma coisa que acontecia muito no mercado editorial, até o ponto que chegou, sabe, ridículo, onde eles pagavam R$ 2.500 por uma página dupla, eles estavam querendo me pagar R$ 400. E aí eu disse, não, de jeito nenhum, por esse preço não vale a nossa conversa, sabe, não vale pegar o telefone. Então, assim, não quero nem me passa o briefing, não quero, sabe? E nesse caso é o que eu te falei, dos mercados que expandem, dos mercados que encolhem, eu já saí do mercado editorial já faz uns 10, 15 anos, sabe? Não quero nem saber, não me chamem, sabe? Por causa disso, por causa desse desrespeito. O que acontece? Eu acabei migrando naturalmente para o mercado de produção de filme, de comercial de TV, por causa de storyboards que eu fazia, né? E para produtora você usa muito o shooting board, que é como se fosse um storyboard de produção. Ele é muito mais ligado à execução do filme. Então tem enquadramento, tem iluminação, é quase sempre feito em preto, branco e cinza, né? Com tons de claro e escuro, e não tanto ligado à cor, porque o storyboard ele é para vender o projeto. Agora, quando você está com o projeto vendido e ele já está na fase de execução, o shooting board ele é muito mais feito para auxiliar nas decisões que você toma no set de filmagem, né? Ou então no 3D, ou seja lá o que for. Então, eu entrei nesse mercado de animação exatamente por ter sempre uma curiosidade, tinha interesse, né? E fazia direitinho, storyboards e tal. Dos storyboards para fazer cenário, era uma questão de adaptação, de linguagem, porque eu já sou ilustrador e o que eu faço é ilustração, só que agora estou fazendo para uma outra mídia, né? Então isso foi interessante, porque eu fui criando novos contatos, novos clientes, até que chegou um ponto onde o Eduardo Schau, que trabalhava na Vetor Zero, ele já conhece meu trabalho faz muitos anos, né? A gente é amigo há muito tempo, e ele me perguntou se eu queria trabalhar lá, fazer um projeto com ele de 1 mês na Vetor, por causa de uma demanda que tinha de McDonald's. Eu fui e aí esse trabalho ele acabou se estendendo, virou um outro trabalho também dentro do mesmo projeto e virou 3 meses, virou 6 meses. O Shaw acabou seguindo por outro caminho, ele foi para uma outra produtora e eu fiquei com o departamento, né? Então, estou lá há 3 anos. O que era para fazer um freela de 1 mês acabou virando um trabalho permanente. Estou lá há 3 anos e espero continuar. Né? Isso que é uma tradição da Vetor Zero, você entrar para fazer um freela e ficar 5 anos, 10 anos. Isso que é bom, isso que é bom. É bom, né? Então é interessante. Foi mais ou menos essa a transição que eu fiz. Agora, o que eu uso de ilustração, das técnicas de ilustração, né? Conhecer bem o Photoshop, conhecer bem, sabe, o próprio desenho, né? Você ter recursos de desenho, além de você ter que conhecer lentes, você tem que conhecer câmeras, tem que saber movimento de câmera, entender o que é uma paralaxe, sabe? Toda a linguagem do 3D, você saber o que é um bump map, o que é um displacement, sabe? O que são os passes de uma composição, né? Para você poder trabalhar com Z-Depth, todas essas linguagens que a gente tem no 3D. Então, todo esse jargão e todo o conhecimento do 3D, ele ajuda muito. Né? Você não consegue hoje ser um artista de matte painting se você não tiver bastante conhecimento de 3D. Sim. Né? Você não precisa ser tão hábil quanto uma pessoa que tenha trabalhado especificamente com isso, sabe? Mas você tem que ter um conhecimento além do básico. Você tem que ter um conhecimento médio de 3D para poder integrar o teu trabalho com o da equipe, né? Basicamente é isso. Teve uma época que o pessoal só usava Photoshop, mas hoje em dia acho que usa Nuke Maya, né? Usa muito Nuke Maya para Matte Painter, né? Sim, sim. Você tem... Essa pipeline, ela é muito flexível, né? Porque acaba acontecendo que você tem uma equipe, uma parte da equipe trabalhando com Maya, pessoal de pós-produção, que eles fazem toda a composição em Nuke. Então, o Matte Painter está no meio dos dois ali, né? E isso é muito interessante quando você trabalha com o Nuke também, pelo menos para posicionar as imagens, você conseguir colocar isso dentro de um primeiro, segundo, terceiro plano, sabe? Ou integrar uma parte do que você faz com o 3D.
para que o pessoal do Nuke já receba isso no lugar certo, né? Como lá na Vetor é muito grande, a gente tem tudo isso setorizado, o pessoal do Nuke, inclusive, fica, sabe, numa outra área, né, diferente da minha. A gente não está todo mundo tão junto, tão integrado. Tem uma parte que fica no outro andar e tal. Então, eu produzo o meu material, converso com eles, a gente fica, sabe, meio que conferindo se está dando certo ali, mas não é uma demanda do meu departamento trabalhar exatamente com o Nuke, mas eu sei que é uma demanda da profissão. Então, se eu for para outro lugar ou trabalhar com uma produtora de fora e tal, eu sei que o Nuke vai ser uma necessidade, eu vou ter que me familiarizar com ele. Principalmente para fazer camera projection, sabe? Sim, sim. E você poder lidar com o 2D e o 3D, você poder pegar uma referência em 2D, remodelar tudo aquilo em 3D, projetar, né, e completar as áreas que estão ali. Quando você tem um deslocamento de câmera, que a gente chama de parallax, né, você poder enxergar as partes que não tinha na foto. Então, como o cenário muda de perspectiva, você tem que completar aquelas faces que vão surgindo, né, além da foto. Então, você tem que complementar isso e tem que trabalhar com UVs, e você tem que saber toda a linguagem do 3D para poder operar isso direitinho. Até pra saber que se alguém for mexer na cena depois, o que você tem que fazer pra facilitar a vida do outro, né? Sim, porque é uns cravos de Jó, né? A gente brincar de trocar o prato um com o outro ali, sem quebrar o prato. Então, como as equipes são muito multifuncionais, você tem que saber de onde vem e para onde vai a sua peça. Então, você tem que conhecer o trabalho dos outros também, né? Quando o cara está fazendo um trabalho de iluminação ou textura, qualquer tipo de coisa assim, você tem que entender o processo dos outros para que você possa fazer o seu encaixar e integrar dentro de uma pipeline, né? Sim. Então, não basta só ser ilustrador. Você tem que ter o profissional de matte paint é um profissional até meio difícil de achar no mercado, porque apesar de existir uma grande demanda de matte paintings, todo o trabalho. Imagina, você pega um filme longa duração, um longa-metragem, você tem milhares de cenas, sabe? Então, o que acontece? Muitas vezes existe muito matte paint para ser feito e pouco matte painter para fazer. Então, é o contrário das outras profissões dentro da nossa área, né, de VFX. Você tem muito trabalho, você tem pouco profissional. Isso, para o lado do artista, é uma ótima relação de trabalho, porque você não está competindo com muita gente e a demanda existe, né? Sim. É interessante. É o contrário, por exemplo, do que acontece com modelagem, com texturização, que você tem muito profissional que sai de uma escola de 3D e vai fazer modelagem. E ele vai competir com milhares de outros para fazer as modelagens que precisam ser feitas, que não são tantas, se você for ver o número de pessoas que estão dispostas a fazer. Então, tem isso, né? Qual que é o teu mercado? O que você vai fazer? Você tem muita gente para fazer o trabalho? Você está competindo com muita gente? Por exemplo, concept design, então, é uma peneira muito mais fina até, porque o concept ele tem muita gente querendo fazer concept, criação de personagem e tal, e quando você vai ver a demanda não dá conta de todo mundo que se oferece para fazer. Então, os preços caem, você tem muita gente disputando o mesmo tipo de mercado, o mesmo tipo de atuação, de trabalho, então começa a ficar uma briga muito, sabe, é uma grande disputa, né? É uma corrida com muitos corredores. Uma coisa que acontece, que eu já tentei contratar algumas profissionais de concept para trabalhar comigo num projeto. E uma coisa que eu percebo, e isso não é um problema só do Brasil, é que falta profissional qualificado. Tem muita gente que quer fazer concept art, porque acha que concept art de videogame ou de jogos é jogar videogame. E não é, entendeu? Assim como trabalhar com 3D para videogame não é jogar videogame. Às vezes não é divertido, é um trabalho como qualquer outro. Eu sempre falo isso, gente, é um trabalho como qualquer outro. No final do dia eu desligo o computador e vou curtir com a minha família. No início do dia eu olho, vejo, tomo esporro do chefe, continuo o trabalho. É um trabalho como qualquer outro. E aí eu vejo que falta o profissional. Aquele cara que entrega no prazo, que te manda feedback na hora, não, quando ele promete. Aquele cara que faz o que você tá pedindo, independente dele ter uma visão diferente, porque é o cliente que manda nessas coisas, entendeu? Então é aquele cara que você vê quando o cara tá sem vontade no trabalho de fazer. Você vê o portfólio do cara, é uma parada absurda. Aí o cara te entrega uma coisa que tá sem vontade, que você tem, eu como profissional vejo quando o cara faz o trabalho em 2 horas, ou quando o cara
faz em 40 horas. Falta esse profissional, o cara que chega e fala, cara, isso é um trabalho, eu vou fazer, vou pagar minhas contas, acabou, tá feliz e vambora, entendeu? Acho que falta isso, e pelo menos eu vi em concept art e ilustração. Eu não sei como nas outras áreas como é. 3D eu tenho uma leve impressão de também que é parecido, mas falta esse profissionalismo. Profissional, o cara quer ser porque é diferente do cara assim, eu quero trabalhar. Cara, mas pra trabalhar você tem que ser profissional. Você é profissional? Tem que ser profissional. Às vezes você vai pegar um trabalho que é fazer uma garrafa de amaciante em modelagem. Ou às vezes você pega um trabalho que é colocar o Zezé de Camargo e Luciano do lado do sabão em pó. Você vai querer fazer isso? Exatamente. É um trabalho, é um trabalho. Nós somos resolvedores de problemas. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Quando você pega um cara que tá, ou um ego muito grande, o cara quer ser artista, sabe? Ou o cara entrou naquela onda da glamourização da profissão, porque tem gente que entra nessa pelo glamour. Eu não sei onde que os caras enxergam glamour nisso que a gente faz. Não tem, cara, não tem, sinto muito. Não existe glamour, sabe? Então, assim, eu vi isso muito nas escolas que eu dei aula, sabe? Você tem um monte de gente ali que às vezes está totalmente deslumbrado e dizendo, puxa, como eu queria fazer isso, nossa, eu adoro cinema, eu sempre gostei de desenho animado, ai, como é legal essa tua profissão, e fica naquela babação de ovo, sabe? Então você diz assim, legal, vamos lá? Então, olha, você tem que fazer um abajur para a semana que vem. Eu quero ver você fazendo um abajur, tá? Vou fazer um concept desse abajur. Chega na semana que vem, cara, não tive tempo, não deu. Pera, cara, o que você quer tentar fazer no mercado se você não conseguiu desenhar um abajur em uma semana, sabe? Isso. E essas são necessidades reais, né? A gente vê que isso é necessidade real agora. Todo mundo quer fazer o Jurassic Park, o próximo Robocop, o Homem de Ferro, mas, cara, a necessidade real, às vezes, é que dentro do quarto do Homem de Ferro, ele tá acordando e tem um abajur. Então, tem alguma coisa. E aí, o que acontece? Você vai perguntar para um cara desse o que você quer na profissão, ele diz, não, eu quero trabalhar na Pixar. O discurso está pronto. Não, eu quero entrar na Pixar. Digo, que legal, você quer entrar na Pixar, mas você não está disposto a fazer um abajur em uma semana. E como é que você acha que essa conta vai fechar, amigo? Não vai, bicho. Então aí você chega e diz, puxa, você fala uma verdade às vezes para uma pessoa assim, ó, nesse pique que você não vai conseguir chegar muito longe. Aí o cara fica triste, o cara acha que você é um destruidor de sonhos, sabe? Você acabou com a minha esperança. Eu digo, não, você que acabou com a minha esperança de ter um aluno prodígio, sabe? De ter um cara que pega a sério aquele negócio, apaixonadamente, e me mostra, sabe, 5 abajures em vez de um, sabe? 5 modelos diferentes. Esse é o tipo de aluno que eu quero ter. Porque esse é o tipo de profissional que você vai ter uma demanda no mercado. Quando você pega um cara que é louco, doido, morto de fome, sabe, pelo que ele faz, e eu já vi gente assim, cara, sabe, vira e mexe você encontra uma dessas figuras assim no mercado. Você acaba conhecendo gente que tem essa obsessão, essa fome, sabe? E aí você olha em volta, por exemplo, estou na Vetor Zero, você tem 200 e tantas pessoas trabalhando lá. Você olha em volta, cara, sinceramente, não tem um que seja nota 7 ali. Não tem um que seja normal. Você vai conversar com alguém, com qualquer um que está ali na Vetor Zero há alguns anos e tal, o cara é um obcecado, o cara é um alucinado pelo que faz. Se o cara faz texturas, ele chega em casa, o cara janta, liga o computador e vai fazer textura até 2 horas da manhã. Não porque é trabalho, sabe? Porque o trabalho ele já acabou, ele já deixou. Mas ele chega em casa, ele quer estudar mais, ele descobriu um novo software, ele vai querer destrinchar aquele software, sabe? Chega no fim de semana, todo mundo tem uma vida, todo mundo tem uma namorada, sei lá, uma pessoa para você encontrar, família, tal, não sei o quê. Bom, terminou, eu vou para casa porque eu quero fazer um projeto pessoal. Eu estou desenhando um negócio, eu estou inventando um troço lá que é legal e tal, e eu quero terminar aquilo ali. E o cara vai vir uma noite, de sábado para domingo, fazendo um trabalho pessoal. Chega na segunda-feira, tá com um portfólio, sabe, uma peça nova no portfólio, para colocar no ArtStation, não sei aonde. E você olha e diz, cara, como é que você arranja tempo para fazer isso? Eu gosto. Eu fico fácil, até altas horas da madrugada fazendo esse negócio aqui, porque eu gosto. Então, esse tipo de atitude é o que falta, às vezes. Como você falou, como é que você encontra um profissional que resolve? Ele tem que ser um obcecado, bicho. Ele tem que ser um alucinado. Porque se o cara for nota 7, bicho, desculpa, não é suficiente. Não adianta ser bonzinho, não adianta ser um cara que gosta de desenhar, sabe? O cara, eu gosto de fazer isso aqui. Você entrega, sei lá, como você falou,
uma embalagem para o cara fazer, o cara faz com má vontade, a carreira dele já está começando a declinar ali no começo. Não, o Craig Moore falou uma frase que é reputação ruim é igual crédito ruim. É fácil de pegar, é difícil de você se livrar. Então, Exatamente. eu acho que todo trabalho é uma prospecção pro bem ou pro mal. E para quem quer Sim. entrar na indústria, qualquer trabalho é uma prospecção pro bem ou pro mal. Então aquele trabalho tem que ser o melhor trabalho da vida do cara. Pode ser uma garrafa de amaciante que ele tá modelando, pode ser qualquer coisa, entendeu? Tem que ser o melhor trabalho da vida do cara. Tem que dar o sangue, porque é aquilo que vai mostrar se você vai pegar mais trabalho, se aquele cliente você tá conquistado, ou se aquele cliente vai falar mal de você pra todo mundo que você conhece e você nunca mais vai pegar trabalho. Porque reputação você constrói, né? Sim. E demora. Agora, para você quebrar uma reputação, você acabar queimando o filme e jogar tudo isso fora é rapidinho. Rapidinho. Você sabe que uma vez aconteceu um negócio bizarro comigo. Fui fazer um trabalho e a gente precisou de uma pessoa para auxiliar, né? Então contrataram um freela e esse freela, cara, ele era um cara tão difícil de se trabalhar e ele não estava disponível e ele não podia ir lá, sabe, toda hora. Ele trabalhava virtual e tinha horas que você mandava, sei lá, uma correção, alguma coisa para ele, não respondia. E começou a atrasar e o projeto não saía. E eu digo, meu, e aí, cara? Porra, me responde. Mandava WhatsApp pro cara, mandava Skype, sabe? Aí ele chegou para mim e disse assim, não, eu tava numa reunião, eu não pude atender vocês. Eu digo, mas espera aí, cara, você tá fazendo o trabalho ou não tá, sabe? Ele disse, não, é que eu tava... eu vou te explicar, é porque eu negociei esse preço aí, foi muito baixo, então eu não tenho como me dedicar só a vocês, tá? Eu negociei um preço baixo, então não conte comigo. Eu digo, o que você tá falando, cara? O que você tá falando? Você negociou um preço, eu não tenho nada a ver com isso. Você tá aqui para me ajudar, sabe? A negociação do teu preço você fez mal feito, se você negociou um preço baixo, o problema não é meu. Eu posso contar com você ou não posso? Digo, não, mas não é toda hora que eu posso estar assim, não estou disponível não, estou com outro freela aí. Cara, o que você está me falando, bicho? Nossa, claro que esse sujeito nunca mais, né, cara? É bom a gente tá falando sobre essa coisa de como virar, como você foi de ilustrador, Matt Painter, a gente acabou se prolongando. Pra galera que tá começando a estudar e já tá criando portfólio, mas ainda tá meio perdido. O cara faz 3D, o cara faz ilustração, o cara faz Matt Painter, o cara faz estilo, faz um pouco de animação. O cara faz várias coisas, mas nada definido. O que você recomenda pra eles definirem o público e o mercado que eles querem trabalhar logo de cara, assim, pra conseguir entrar na indústria, entendeu? Aquele cara já tem um portfólio, mas tem várias coisas no portfólio dele, ele gosta de fazer tudo. O que você recomenda pra esse cara definir logo pra ele conseguir trabalhar? Continuar nisso, isso dar resultado, fazer várias coisas, ser conhecido como o cara que faz tudo? Olha, o cara que faz tudo, ele não faz nada direito, né? Então, você tem hoje, né, alguns tipos de profissionais que são o que a gente chama de generalista, né? Profissional generalista de 3D acaba sendo uma demanda quando o cara faz algumas coisas muito bem feitas, sabe? Mas o generalista, normalmente, é um cara que trabalha bem com modelagem, é o cara que faz bem textura, é o cara que conhece um pouco de rigging, é o cara que tem alguns conhecimentos, mas que estão todos análogos ali, sabe? É uma coisa que está próxima da outra. São várias funções. O cara conhece 3, 4, 5, 10 softwares diferentes, mas que estão ali mais ou menos dentro de uma região, né, do que ele atua. Agora, se você disser para mim que o cara faz edição de áudio, o cara trabalha com pós-produção, o cara filma, o cara, sabe, ele edita, ele redige o texto também, sabe? E o cara ainda faz matte paint, o cara ainda faz, sabe, texturização, o cara faz um cafezinho, o cara, sabe, joga bola no fim de semana, ainda, sabe, quer ser o campeão do skate no Instagram. Peraí, fica difícil, né? O que você faz direito? É muito complicado. O meu portfólio, ele atende várias demandas, sabe? Eu sempre tive um portfólio muito flexível, mas era sempre dentro da área de ilustração. Tanto que você não vê muita coisa minha de 3D no portfólio, sabe? Eu conheço 3D, eu trabalho com 3D, mas eu não me considero um profissional de 3D. Eu não me vendo assim, sabe? O 3D é uma área anexa à minha, mas eu não me vendo como um modelador, como um texturizador, sabe? Como um cara de animação. Eu conheço Maya, estudei Maya, sabe? Estudei cursos de animação, sei fazer, tenho peças que eu já fiz, mas eram como estudos, não como portfólio, sabe? Então, essa definição do que você vai fazer, como é que você vai trabalhar, é muito importante você ter isso claro, sabe? Onde é que eu vou me dar bem fazendo alguma coisa que eu gosto e que sempre que tiver algum job novo, eu vou estar
entusiasmado em fazer. Eu acho que essa é a busca, sabe? E tem gente que às vezes acaba entrando numa onda meio que, não, eu vou fazer isso porque tá dando certo. O cara vai fazer Houdini, por exemplo. Não, eu ouvi falar que Houdini é o software da vez. Então eu vou estudar Houdini porque eu vou ficar rico fazendo Houdini. Tem caras ganhando muito dinheiro com isso. E peraí, mas se você gosta do que você vai fazer com Houdini, Houdini vai te exigir muito. Você tem que ter uma cabeça muito, muito específica, né? Você tem que conhecer programação, você tem que ter um pouco de noção de, talvez até de TI, de tecnologia mesmo, sabe? Para você poder entender. Você gosta disso? E se você pegar, sei lá, um job atrás do outro pelos próximos 15 anos, você consegue fazer só isso? Aí diz assim, não, aí não, eu quero desenhar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, peraí. Então, você não vai conseguir se manter na profissão. Uhum. Porque uma coisa que você tem que pensar é em continuidade, né? Eu consigo fazer o que eu faço hoje pelos próximos 15 anos, porque eu já venho fazendo isso há 20, há 30, sabe? Uhum. Então, assim, eu sei que pode ser desgastante, ter que trabalhar pesado, virar uma noite, fazer algumas loucuras e tal, mas se eu dormir bem, se eu conseguir uma boa remuneração, se eu estiver bem, sabe? Se eu estiver entusiasmado com o que eu faço, eu volto na segunda-feira, nunca tive uma crise de segunda-feira trabalhando na Vetor Zero, você acredita? Acredito. Sabe aquela síndrome de segunda-feira? Uhum. Que você olha, levanta de manhã e diz, meu Deus, eu vou ter que voltar a trabalhar. Nunca. Todos os dias que eu tinha que ir, hoje eu estou trabalhando remoto, mas ir para Vetor Zero sempre foi um grande prazer, assim. Cada dia que eu tenho que passar lá é um bom dia, sabe? Tem dias de trabalho, tem vezes que você estressa, tem vezes que você, sabe, tem um negócio ali que tira um pouco você do sério, mas chega no próximo dia você tá bom de novo, sabe? Eu gosto do que eu faço. Então, isso é uma das coisas que faz uma grande diferença. E tem gente que não consegue, diz assim, cara, eu não aguento mais isso aqui, sabe? Puxa, eu vou ter que mudar de área, vou ter que fazer outra coisa na vida, eu não vou ficar fazendo isso o resto da minha vida. Quando você entra nessa crise, é a hora que você tem que realmente pensar como é que vai ser os próximos 10, 15 anos da sua vida, sabe? O que você vai fazer? De repente é hora de você comprar um food truck, sabe? Fazer um outro negócio, sei lá, investir na bolsa, né? Eu não sei o que você pode fazer. Vira trade. Trader, né? Trader. Todo mundo vira trader agora. Montar uma igreja, sei lá, alguma coisa, sabe? Igreja não. Igreja não, mas tem gente que topa, né, cara? Você tem uma garagem, sabe, na porta de casa, você põe 10 cadeiras ali e faz uma igreja, de repente. Tem gente que tá fazendo isso, né? Mas enfim, é uma brincadeira, mas assim, o lance é que você tem que saber realmente o que você vai estar disposto a fazer pelos próximos, sei lá, quantos anos, e que você continue na vibe, sabe? Você continue querendo aprender, porque você nunca vai saber tudo. Então sempre vai ter um software novo, um plugin novo, uma técnica diferente, uma outra maneira, uma abordagem diferente para você fazer. Então como é que você vai achar uma solução nova para aquele problema e desafios que você nunca encarou antes? Você tem que fazer um negócio completamente, sabe, novo ali dentro daquilo que você já conhece, mas é um desafio diferente. Então você tem que estar com essa cabeça muito preparada para mudanças, para novidades, sabe? Então isso é importante, você tá preparado para o novo, sabe? Abriu aqui a oportunidade de eu fazer uma nova pergunta. Como foi para você criar a rotina de estudar? Seja ilustração, qualquer software novo que vai surgindo, quando bate aquele desânimo, qual formas que você utiliza para continuar prosseguindo, estudando, evoluindo? Cara, eu acho que uma das coisas que mais motiva é a necessidade, sabe? Porque se deixar solto, às vezes a gente não faz aquela lição de casa que precisava fazer. Uhum. Mas se tem uma necessidade, você tem uma demanda, você vai atrás, sabe? Você vai procurar e outra. Hoje a gente acaba se perdendo muito em quantidade, mas não tem profundidade. Então você vai empilhando um monte de treinamentos que você compra e você coleciona, sabe, num HD externo, e você não usa, às vezes, aquele conhecimento. O importante é você ter exatamente essa coisa da rotina de estudo, né? E onde você quer chegar. Então, se você quer realmente dominar um novo software, você vai ter que pegar alguma hora do seu dia e dizer assim, puxa, daqui a, sei lá, 6 meses eu quero ter esse software na mão, eu quero ter ele realmente dominado. Uhum. Então, não vai ser uma vez a cada 2 semanas, sabe, assistir 15 minutos de um tutorial que você vai chegar nesse lugar. Sim. Não vai acontecer. Sim. Eu falo por mim, porque muitas vezes eu quero fazer um negócio, eu acabo não estudando e perco esse timing, sabe? Quando eu preciso realmente de alguma coisa, é normalmente ligado a uma demanda. Então, assim, cara, nós vamos mudar todo o sistema aqui. Então, você vai ter que aprender esse software aqui, porque
senão a gente não tem mais interesse em você. Aí já era. Isso aconteceu comigo anos atrás, quando eu estava numa agência de promoções. E eu Caramba. era o ilustrador lá, que eu trabalhava com tinta, com guache, com as coisas todas. Aí a gente ia mudar de casa, o pessoal chegou e disse assim, ó, essas mesas de desenho aí, nenhuma, tá? Caramba. Agora lá é só digital. Montalvo, te vira. Eu digo, mas espera aí, te vira o quê, né? Diz, não, a gente quer continuar com você, só que você vai ter que ter um computador, você vai trabalhar com Photoshop. Caramba. Isso foi em 1997. E eu disse, tá bom, mas o que você tem uma máquina para eu poder estudar e tal? Ele disse assim, ó, você tem 3 semanas, 2, 3 semanas aí até a mudança. Então pega um Mac aí e daqui a 3, olha, você vai ficar 3 semanas sem nenhum job. Só que quando a gente começar na outra casa, é só no Photoshop. Eu Caraca. tive 3 semanas para aprender o Photoshop, cara. Aí, galera, acabou a desculpa. 3 semanas pra aprender o Photoshop, pintura digital e Photoshop aí. Acabou. Então, e naquela época não tinha YouTube, cara. Pra quem já desenha, já era. Não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Não tem high school em 97. Não tem YouTube. Eu falo aqui, eu aprendi com um DVD da Nomon, cara. Tipo, esperar o DVD chegar. Nossa, cara. Sim, nossa, quantas vezes eu comprei DVDs dele, tem até hoje. Não, e nessa época eu comprei livro, cara. Então eu fui lá no centro da cidade, aquelas livrarias de informática que tinha por lá, comprei um livro de Photoshop, que era o Photoshop 4 na época, né? Uhum. Não era nem CS, era o Photoshop 4 mesmo, né? E fui, cara, em 2, 3 semanas eu devorei aquilo tudo e cheguei pro cara do departamento lá e disse assim, acho que dá para mandar. Pode mandar um trabalho aí, a gente vai fazer. E dali para frente, cara, foi uma reta só. Então, assim, vira e mexe acontece isso, de eu ter que aprender um novo software. Agora eu vou ter que aprender o Blender, vou ter que aprender, sabe, o Substance Painter, sabe? Então, são coisas que, por enquanto, não tenho a demanda. Na hora que eu realmente olhar assim, cara, preciso fazer isso, e eu vou ter que meter as caras e criar exatamente essa rotina de estudo, sabe? Uma coisa, não adianta, uma dica importante para quem está nesse ponto. Ah, comprei um treinamento, assisti tudo, não consigo fazer nada. Assistir o treinamento, cara, é muito parecido com assistir um filme da Netflix, sabe? Você tá ali passivo, você tá só assistindo. Então, qual que é o negócio? É você assistir, dá uma pausa, faz aquela parte todinha, volta o filme, faz outra vez, vê onde que ficam as coisas, tenta acompanhar o treinamento passo a passo. Quando você terminar o treinamento, tudo bem, o treinamento tem 2 horas, é um curso de 2 horas. Você não vai fazer o curso em 2 horas, você vai fazer o curso em 2 semanas, porque é muito condensado, as coisas estão muito compactadas ali. Então você vai ter que aprender a assistir um tutorial com o software do lado. Então você assiste, sabe, 2 minutos do tutorial, vai lá e faz o que o cara está fazendo. Dispara de novo o tutorial, puxa, mas eu não consegui fazer isso aqui. Volta, assiste outra vez, faz junto com o cara e aí sim você vai produzir um material enquanto você aprende. Essa é a melhor forma de você estudar online, sabe? Ou com treinamentos, com, sei lá, com qualquer tipo de coisa, fazendo junto. Se você não estiver fazendo junto, você não está aprendendo. Uma coisa que eu faço é ver o tutorial, eu assisto o tutorial uma vez. Tudo eu assisto uma vez só. E aí eu volto nele e tento fazer algo diferente, sempre adicionando alguma coisa diferente pra mim, pra virar uma peça de portfólio. Então vira outro trabalho, mas seguindo aquele tutorial passo a passo praticamente. Sim, sim. E aí eu consigo usar aquilo no portfólio, não ficar com cara de tutorial, e eu aprendi alguma coisa nova. Eu fiz isso com Blender, fiz isso com Substance Painter, que eu aprendi há alguns anos. Fiz isso com tudo, com ZBrush, com tudo. E isso me ajudou bastante, porque sempre que eu acabo o tutorial, eu tenho uma peça de portfólio que não parece o tutorial, e eu aprendi aquele programa. Então isso ajuda bastante, é uma dica que eu dou pra todo mundo. Sim, sim. Fundamental. Eu fazia isso muito com o Modo também, sabe? O ZBrush, sabe? Hoje o Modo, ele é um dos softwares que está competindo com o Maya, com qualquer outro mercado. Só que o Blender está chegando ali muito perto. Então é muito provável que o Blender se torne um competidor aí do mercado muito rapidamente. Enfim, são coisas que a gente tem que estar de olho, né? Para onde o mercado vai também. Sim. Qual é o software que vai atender as demandas, né? Tudo isso faz parte do teu planejamento. Não é só você escolher uma profissão e dizer assim, legal, quero ser isso. Você tem que sempre estar de olho em quem está fazendo o quê, quem são os caras que estão produzindo mais, que estão fazendo coisas mais legais, mas com cuidado também de você não se comparar com os melhores do mercado, né? Senão isso desanima. Você tem que se comparar com você mesmo. Uma coisa que a
uma coisa que acontece na nossa área, como não tem faculdade, o cara aprende, vamos lá, o ilustrador, aprende hoje a desenhar no digital e ele aprende a pintar no Photoshop e isso é o que todo ilustrador faz. Aí, é assim, você entrou no mercado, você continuou na média de todo mundo, você é um ilustrador muito bom, domina anatomia, domina perspectiva, cenário, já domina bastante coisa, mas o que diferencia você dos outros? Aquela pós-graduação, mais ou menos, entendeu? Aquela coisa que faz o a mais. O que diferencia você de todo mundo que tá fazendo a mesma coisa que você faz? Então, acho que isso é uma coisa que a galera tinha que buscar, essa coisa assim, do que faz você diferente. Quando a galera fala assim, o teu nome o nome do cara é tal, aquele que faz o trabalho tal, e aí, aquela coisa que dá aquela diferenciação, que te destaca dos outros, acho que essa coisa que a galera tinha que buscar, acho que até antes de ficar vendo qual estilo vai seguir, qual programa vai usar, e tipo assim, fez já o que todo mundo faz, já tá no mercado, já conseguiu o primeiro job, acho que essa coisa assim de que diferencia você domina qual programa, você domina qual fundamento mais que os outros, anatomia, você é um cara de cenário, entendeu? Faz coisas com mais profundidade, com mais detalhe, que a perspectiva é muito boa, o ângulo de câmera é bom, os efeitos de fogo, de neve, as coisas assim. O que você faz de diferente? Isso é uma coisa que eu acho que puxa a atenção mais, tipo, aquele cara que faz sempre fogo foda. Então, acho que isso é uma coisa que a galera tipo, podia buscar. Eu acho isso importante. Essa, na verdade, é a pergunta de $1 milhão, né? Porque o que te diferencia dos outros, na verdade, eu costumo dizer para o pessoal que isso não é uma coisa que você olha para fora, isso é uma coisa que você olha para dentro. Sim, né? Sim. Eu dizia muito isso em aula, cara. Eu dizia pro pessoal, olha, para você ser autêntico, não adianta você olhar o ArtStation, porque você está se comparando com outros, sabe? O que você precisa olhar, né? Eu dizia muito isso, eu usava uma metáfora para os caras assim, olha só, cada pessoa teve uma infância diferente. Por exemplo, eu teve uma época, até os, 9 anos de idade, eu morava em apartamento. Aí depois meu pai se mudou, a família se mudou para Minas Gerais e eu fui virar um menino de interior, de repente, né? Então, assim, as brincadeiras que eu fazia quando eu era garoto de apartamento mudaram completamente quando eu fui para Minas, sabe? E aí comecei a brincar com outras crianças que já eram, sabe, do interior, sabe? Meu sotaque mudou, minha maneira de brincar com terra, sabe? De brincar de catar minhoca, sabe essas coisas? Então era outra coisa, isso com 9, 10 anos de idade. O que acontece? Isso tudo vai formando a pessoa de um jeito que chega um momento que você tem um repertório que é só seu e que está ligado aos seus cheiros de infância, sabe? O cheiro da comida da sua mãe, sabe? Qual é o seu cheiro de infância, né? Qual que é a memória que você tem? É tipo o Ratatouille, sabe? Que aconteceu lá com o cara, né? Ele teve uma experiência que trouxe ele de volta à infância. Isso é uma coisa que cada um tem o seu, sabe? É intransferível. Então não adianta eu tentar falar para você como é que seria, por exemplo, a vida de um cara que praticava windsurf, porque eu nunca subi numa prancha, eu não sei nem o tamanho que é, não tenho nem ideia do peso que tem aquilo, sabe? Não é a minha praia, não conheço. Então não adianta eu tentar fazer, sabe, alguma coisa ligada aos esportes do mar, porque eu não conheço. Então vou ter que pesquisar referência. Mas não é autêntico, não é da minha vida, sabe? Agora, um cara que nasceu na praia, o cara que vive essa vida, ele vai conseguir, por exemplo, transferir essa emoção para qualquer coisa que ele vai fazer, seja uma pintura, seja um 3D, seja uma animação, seja qualquer coisa, porque vai falar da experiência que ele teve, que é a própria vivência. Então, cada um tem a sua. Então, quando você vai, de fato, fazer um trabalho, dizer assim, puxa, eu preciso fazer um negócio diferente, melhor do que os outros, você tem que olhar para você mesmo. Você tem que descobrir quem você é, quem você foi, e você tentar puxar de dentro dessa tua experiência, das tuas memórias de infância, sabe, das tuas paixões, o que você realmente gosta, o que você realmente faz melhor do que os outros, o que te faz feliz, sabe, desesperadamente, alucinadamente. O que me faz feliz é comer churrasco e jogar bola, vou correr atrás disso pra ver. Porque você tem que descobrir o que você gosta. Tem que descobrir o que gosta. Galera, se tiver um trabalho aí de jogar bola, comer churrasco, me chama. Sei lá, e aí você vai olhar, às vezes tem pessoas que estão infelizes, sabe? E mesmo com sucesso, às vezes, o cara é um profissional de sucesso, o cara já teve muita coisa boa, já ganhou dinheiro, sabe? Já fez e tal. Aí você vai e pergunta pra ele assim, cara, você gosta do que você faz? Assim, eu não gosto nada, eu faço isso aqui porque é a única coisa que eu sei fazer na vida. Mas o cara tá faltando brilho nos olhos, bicho. Eu tô zoando aqui, mas eu costumo assistir muito vídeo
TED, daquele TED, e eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas eu acho que é TED. E é É TED, né? TED, é TED Talks. Isso. E tem um cara que falou uma vez, parece muito motivacional, né? Mas ele falou uma vez, cara, tem gente que ganha dinheiro jogando tênis. E você paga às vezes pra jogar tênis. Você gosta de jogar tênis? Vai jogar tênis, cara. Entendeu? Vai fazer o que você gosta, porque a vida é uma só, cara. Tipo, você acha que vai resetar Uhum. depois? Acabou lá, 100 anos, morreu, volta de novo pra virar bebê? Tipo, se a religião que você segue, beleza, acredita nisso? Beleza, mas não é garantido, entendeu? Então, Exato. vai que tá errado, entendeu? Você vive uma só, e aí, mano, você vai virar poeira de estrela, e acabou, entendeu? Então, É porque o lance todo tá, às vezes, exatamente nessa energia, nessa vibe, né, cara? Se você faz um negócio porque, sei lá, alguém te mandou fazer e você seguiu e, sei lá, tem gente que faz isso com odontologia, sabe? O meu aham, melhor aluno, cara, da Axis, eu vou te falar, ele era um aluno que ele estava entrando no mercado de motion, porque ele tinha se formado como dentista. Ele fez odontologia. E caramba, aí, o que acontece? Ele chegou pro pai dele, ele se formou, ele disse assim, pai, você queria me ver formado, né? Tá, hoje eu sou dentista formado, tem aqui, CRO, tudo direitinho. Assim, ah, que bacana, e você vai fazer, então, você vai comprar os equipamentos, vai montar o seu consultório? Ele disse, não, eu já sou formado, não era isso que você queria? Agora eu vou estudar design, porque é o que eu gosto de é, fazer. E ele entrou na Axis para estudar ilustração e design. E caramba, hoje ele tá trabalhando no Canadá, caramba, aí, ó, né, cara? E trabalhando no Canadá com design. Ele é um artista gráfico, só que a formação dele é odontologia. O que acontece? Na hora de fazer a apresentação do trabalho final, que a gente fez o curso lá, a melhor apresentação foi dele, porque ele tinha metodologia, ele sabia fazer uma apresentação bem feita, ele fez em PowerPoint, pô, mas ele tinha todo o histórico dele do curso organizado, todas as etapas, tudo que ele fez, ele registrou, ele guardou, fez sequenciado. Na hora de fazer a apresentação dele, cara, em 10 minutos o cara arrasou, mandou bem pra caceta. E você olha e diz, cara, que genial, você fez uma apresentação muito profissional, né? Diz assim, é aí que eu usei, né, o que eu sabia fazer de odontologia, de os métodos, né, de você fazer uma apresentação e tudo. Diz assim, mas como assim odontologia? O que tem isso a ver? Eu disse, porque eu sou dentista. Ele contou a história dele, eu digo, cara, que é isso? Então, o cara seguiu o caminho que, sabe, que era a formalidade, né, que os pais exigiam que ele, família de médicos, né? Então, quando ele terminou a faculdade, ele concluiu e disse assim, bom, agora eu vou fazer o que eu quero. E seguiu carreira. E tá muito bem hoje. que maneiro, que maneiro. Bem maneiro isso. Bacana, Eu né? acho essas histórias de superação bem legal. Eu acho bem maneiro isso. A gente tem o costume de reclamar da vida e achar que tudo é difícil pra gente. A gente olha um cara que tudo na vida tinha que ter contra e o cara conseguiu, entendeu? Tipo, essas paradas que. As coisas que fazem a gente analisar assim, cara, eu reclamo às vezes muito, entendeu? Pois é, eu acho que o lance todo, cara, tá assim, onde é que você vai ser feliz? É. Sabe? De que forma? Um outro amigo meu, uma vez ele me convidou para ir lá no centro da cidade, acho que era a mesma coisa que o CRO para odontologia, o CRM para medicina, Uhum, tem o CRQ, que é para pessoas que trabalham com química, uhum. né? E ele me convidou para ir lá e disse assim, cara, eu vou dar baixa no meu CRQ, eu não quero mais saber de química, a partir de hoje eu sou músico. Caramba. E ele foi dar aula de jazz, cara. E ele me convidou porque era um dia importante na vida dele. Então a gente foi junto, lá no centro da cidade, sabe? Ele foi lá dar baixa no sindicato e tudo mais. E disse assim: a partir de hoje, eu não sou mais químico. Eu vou dar aula de música, eu vou gravar, vou estudar, eu vou me dedicar 100% à música. Foi o que ele fez, sabe? Que maneiro. Tinha uma banda de jazz e tal. Então o cara se dedicou, né? Mas não é fácil, cara. Não é um caminho fácil. Não é só você tomar uma decisão assim, virei, sabe? Você tem que apostar a sua vida nisso. Sim, sim, E sim. é isso que às vezes algumas pessoas não estão muito dispostas a apostar tudo, sabe? Todas as fichas, tudo, a sua vida. É um negócio muito sério, cara, quando se toma uma decisão É. dessa. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual a maior barreira que você vê que as pessoas encontram na ilustração e por que você acha que elas desistem quando encontram essa barreira? Assim, tem diversos vídeos no YouTube de série de tutorial, de alguma coisa que está ensinando e as visualizações vão caindo nas aulas a cada vídeo. Que são as pessoas indo desistindo, né? Como é que você cria essa obsessão por algo de não desistir, de continuar até o final? Cara, eu acho que o que a gente acaba lidando muito, né, quando você está trabalhando com arte, em qualquer área da arte, seja música, seja desenho, dança, qualquer coisa, cinema,
é a frustração e o erro, sabe? E você acaba errando. É claro, você está no começo, você vai errar. E quando você erra, você se critica, você se coloca para baixo, diz, puxa, eu não nasci para isso, esse negócio é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir, desiste, sabe? A diferença é que todo mundo começa desse jeito, sabe? O que eu acho que dá para você seguir carreira e você fazer a diferença é você aprender a lidar bem com o teu próprio erro, é você aprender a lidar com o teu erro de uma maneira produtiva, sabe? Ah, eu errei? Tudo bem, vou começar de novo, vou fazer mais um. Nossa, putz, isso aqui é difícil pra caramba, errei de novo. Eu vou fazer mais um. Então você faz outra vez, outra vez. Isso acontece nos esportes, isso acontece em qualquer área do conhecimento humano, sabe? Eu não me tornei músico porque eu não soube lidar com isso. Quando eu comecei a estudar música, eu tinha 18, 19 anos, e eu era muito ruim, sabe? Eu errava no tempo, eu errava nas coisas, eu não conseguia acompanhar. E eu estudei durante 2 anos e parei. Eu disse, não vai dar certo, isso aqui não vai dar para mim. É claro que você tem que ter um outro fator ali, que é qual é a tua motivação, né? Você vai conseguir viver disso de alguma forma? Porque não adianta você ser obcecado por uma coisa que não vai te sustentar depois. Então você tem que estar de olho na tua produção, ao mesmo tempo que você tem que estar de olho no teu mercado, onde é que você vai atuar. E esse tem um tempo de maturação. Tem gente que está querendo entrar muito rápido no mercado e acaba fazendo besteira, sabe? Então você não pode ter pressa nessa hora. Você tem que se tornar bom primeiro, você tem que aprender, você vai errar muito. Aí depois que você errar muito, você vai começar a ficar melhor, você vai errar menos. Aí depois que você errar menos, você vai ter um pouco mais de chance de acertar e essa balança vai invertendo. A quantidade de erros começa a ficar menor e os acertos vão ficando maiores. Nessa hora, talvez você esteja mais ou menos pronto para entrar, estagiar em algum lugar, você aprender, você conviver com pessoas que são melhores do que você. Uhum. O relacionamento é muito importante também, você saber se relacionar. E aí você vai dar aquele disparo, aquela crescida. Mas você não vai virar profissional da noite para o dia. Não adianta você esperar que no ano que vem você já está com, sabe, o pé na Pixar. Não vai, sabe? Você tem que passar por 10, 12, 15 anos, às vezes, sabe, de processo, de fazer pequenos trabalhos, de coisas mais modestas, estudar feito um alucinado, até que você consiga um salto maior, porque a tua habilidade vai estar maior. E você não vai ter habilidade enquanto você não tiver muita experiência, você não tiver que passar por muitas situações de trabalho mesmo, né? Então não pode ter pressa. Esse talvez seja o grande problema. As pessoas querem entrar no mercado e já no ano seguinte já dizer, não, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero ser não sei o quê. Uhum. Cara, vai com calma. A curva de aprendizado, às vezes, é de 2, 3, 4 anos, sabe? É quase uma faculdade. O Maia, a curva de aprendizado natural do Maia é de 3 anos. 3 anos estudando, bicho, até que você consiga fazer alguma coisa decente, entendeu? Mas puxa, eu precisava disso aqui porque eu já quero aplicar, quero colocar no LinkedIn, eu quero virar não sei o que e tal. Não é tão rápido, sabe? Estuda direito, faz o procedimento, corre atrás, mas não vai tentar pular fase, sabe? Tentar ganhar tempo em cima disso, você não vai conseguir. Mas você vai se frustrar e a frustração vai acabar levando você à desistência. Sim. Então acho que esse é o lance, você aprender com os próprios erros e você criar uma resiliência, sabe? Uma maneira de você absorver essas frustrações de não conseguir fazer um negócio na primeira vez. Tenta uma segunda, tenta uma terceira, tenta umas 20 vezes. E aí você vai perceber que vai começar a ficar um pouco mais fácil. A sensação que dá de gratificação também é enorme, né? Quando você consegue fazer um negócio que ninguém consegue, você consegue, a sensação de prazer que dá é embriagante. Então isso também é um fator de motivação. Você conseguiu fazer um negócio que os outros falharam. Uma coisa que eu faço, quando eu tô aprendendo um programa novo, e comecei com 3D, que eu vi que não dava pra fazer uma coisa absurda, uma cena de Balrog lutando com um anão dentro de um castelo, que não sei o que, nada absurdo, entendeu? Eu queria fazer, aprendendo, mexendo numa ferramenta de 3D, e a primeira coisa que eu fiz foi uma garrafinha, e aí depois eu mexi em outra coisa, fiz um robozinho, e aí fui fazendo coisas pequenas, e aí ao longo do tempo eu falei, cara, tem 6 meses que eu tô mexendo no Modo, foi o primeiro programa de 3D poligonal que eu mexi, eu falei, vou ver meu primeiro modelo, era uma garrafinha, e meu outro modelo, terceiro e último lá,
original, gigantão. Era um mecha japonês que eu tinha modelado. Eu falei, cara, eu melhorei muito em 6 meses, beleza. Quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver o que vai acontecer daqui a um ano. Eu continuei modelando. Quando eu vi, eu tava usando Modo pra tudo. É um programa que eu sou apaixonado, pra tudo. E Modo é ali sensacional, né? ali eu vi que é o tempo mais a dedicação diária. Isso ali mudou minha vida, entendeu? Foi uma experiência que eu Sim. era uma pessoa muito inconstante. Eu fazia e não dava certo, eu desistia. E voltava porque tinha que trazer. E aí aquela coisa de vai e volta pior. Assistia sempre mesmo o tutorial. Eu buscava o segredo, o tutorial diferente. Aquele truque que vai te salvar. Cara, não tem truque. Não tem Não tem truque, truque. cara. Não tem truque. O caminho tem que ser percorrido. E aquela garrafinha, pra mim, cara, é um marco, entendeu? Aquela garrafinha tá lá guardada no HD. Sempre que eu vou aprender alguma coisa, eu falo, vou fazer uma garrafinha. Eu tenho uma história parecida que aconteceu comigo quando eu estava estudando Modo. E isso foi perto de 2008, 2009, mais ou menos. E eu estava lá, eu já tinha estudado Lightwave, né? Já tinha estudado Modo. Estava começando a estudar Maya. Eu ainda não tinha definido por um software de 3D ainda, né? E chegou um pessoal e me convidou para fazer parte do estúdio Notan, né? A equipe que estava formando o estúdio Notan. Só tem gente foda. O Eduardo Baroni e o Sampaio, né? Marco Sampaio. Gênios, os dois, sabe? Adoro os dois. E aí eles me chamaram para fazer parte da equipe e eu disse, bom, eu estou estudando Modo, né? Eu digo, beleza, então vamos lá. E eu continuei estudando, né? Entrei. E aí o Sampaio chega para mim e diz assim, vamos fazer uma modelagem aí? Eu digo, beleza, vamos. O que é? É um tanque de guerra. E ele me deu referências do tanque de guerra, ele me deu os blueprints, e diz assim, você acha que dá para encarar? Era para mim aquilo uma tarefa assim que ia decidir meu futuro naquela empresa. Então, por dentro, eu estava preocupado. Digo, nossa, será que eu vou conseguir? Eu olhei para eles assim, vou tentar, vamos lá. E eu comecei a modelar o treco. Cara, eu tinha 4 dias para modelar. Então, assim, nesses 4 dias, eu tive que realmente tirar o máximo que eu pude do conhecimento que eu tinha. Porque até ali, cara, eu tinha feito o tutorial do tênis, eu tinha feito, sabe, aqueles básicos que todo mundo faz, sabe? E feito uma garrafa, feito não sei o quê, feito isso, feito aquilo. Chegou uma hora que eu tive que fazer uma multimodelagem de um tanque de guerra, sabe? Com engrenagens, com um monte de coisa, com tudo que tinha ali em cima. E dizia assim, peraí, isso aqui é mais do mesmo. Ele só é complexo. Mas todas as ferramentas que eu tinha, eu pude usar. E cheguei no 4º dia e entreguei, entendeu? E passei no teste. E depois dali pra frente a gente foi fazendo cada vez coisas mais complexas, né? E eu fiquei 1 ano lá com os caras. Foi muito interessante, foi uma experiência bacana, mas eu tive que lidar com isso, sabe? De fazer trabalhos difíceis. Mas eu tinha que me preparar também, tinha que estudar muito. Então, são exigências, né, cara? O quanto que você quer alguma coisa? Eu acho que essa é a grande pergunta. Você quer muito? Você está disposto? Você vai encarar? Vai ser difícil, mas você vai encarar? E aí você acaba encontrando esse tipo de atitude, às vezes você encontra na sala de aula. Você tem 10 alunos e você sabe que ali, bicho, 2 vão seguir carreira. O resto estão só ajudando a pagar a escola, sabe? Já que é isso mesmo. Aí você olha e diz, pô, mas eu tive uma sala de aula tão fraca, sabe? Não, mas espera aí, a outra também é assim. E a outra, na outra escola também é a mesma coisa. Então eu percebi que isso é um padrão. Eu diria que 10% dos alunos que estão em classe, eles vão seguir carreira. Talvez menos, sabe? Mas esses caras que vão seguir carreira é porque eles já eram obcecados na hora que eles entraram na escola. Eles já estavam com a fome logo na hora que eles entraram. Você não desenvolve isso, você já vem com isso, sabe? Então você não vai ficando apaixonado pela profissão. Ou você é ou você não é. Agora, se você for realmente um bicho louco, alucinado, você consegue superar essas barreiras que os outros caras não conseguem. Os caras que estão com preguiça, os caras que estão meio ali para, sabe, fazer hora, porque o papai pagou, porque não sei o quê. Porque o cara não está ali porque ele quer. Ele está ali porque o pai dele mandou, entendeu? Isso não vai dar certo, cara. Isso não tem como dar certo. Você não vai conseguir seguir uma carreira porque alguém mandou você fazer, sabe? No caso do dentista lá. O pai dele mandou, ele disse, não, tudo bem, eu faço. Ficou 4, 6 anos estudando. Terminou a faculdade, entregou o diploma na mão do pai e disse assim, tá bom, tá feliz? Agora eu vou seguir a minha carreira. Vou começar do zero. E começou com gás, começou com vontade, né? Porque é isso que conta, cara. Isso é o que conta realmente. É o quanto que você é apaixonado pelo que você faz. Você tem que ser apaixonado, você tem que ser um louco. Senão você não vai longe. Em qualquer área. Não, até porque você chega assim, vamos lá, tem que vir à noite às vezes, na maioria das vezes,
tem que virar. No início tem que virar. Tem que trabalhar fim de semana? Tem que virar. Você tem que desistir de festas de alguns amigos, de namorado, de festas de Perder a namorado. namorada, vai. Perdi a namorada, gente, ó. Porra, quem nunca, né, E aí bicho? você continua. E se você, mesmo depois de escutar isso, escutou esse podcast até aqui, e você quiser isso, cara, é pra você. É pra Sim. você, entendeu? O cara que não gosta já desligou o podcast faz meia hora. O cara já desligou o podcast, acabou, sem mágoas, escolha da vida e vambora, cara. Sim. Montal, você começou em uma época que não existia nas redes sociais. Sim. Como era pra você a questão de feedback, receber elogio, críticas nas suas obras, nos seus estudos? Porque afinal todo mundo gosta de receber elogio ou crítica construtiva. Como você vê essa diferença entre os artistas pré e pós-internet? Como era na sua época e como é agora? Como é que você enxerga isso? Cara, eu posso dizer pra você que a geração nossa é a única que viu a transição. Uhum. Né, entre uma era que não era digital para uma era digital. Uhum. Porque o pessoal que veio uma geração antes, eles nunca imaginavam que o mundo pudesse ser interconectado. O pessoal que veio depois, né, por exemplo, a geração do meu filho, ele está com 19 anos agora, 18, 19 anos. Então, o que acontece? Ele já nasceu olhando para um computador. Então, essa coisa toda da era digital para ele já é uma realidade desde que ele era bebê, né? Agora, como é que funciona isso para a nossa geração que está nessa transição, que conseguiu olhar o mundo antes e depois da internet, né? Eu acho que tinha uma dificuldade muito grande em você adquirir conhecimento, tipo, antes do ano 2000, 2005, 2010, vai. Então você tinha que comprar tutoriais, você tinha que comprar livro, você tinha que comprar... Eu já tive tutoriais que eu comprei em fita VHS, quando eu morava em Nova York, sabe? Caraca. E isso era o quê? Era 1990, cara. 90, 91. Eu entrava naquela loja da Pearl e eu ia comprar VHS de como é que fazia aquarela, como é que fazia pintura com acrílica, sabe? E assistia no videocassete. Só que era caro, bicho. O negócio era caro pra caramba. Não podia comprar todos que eu queria, sabe? Tinha muitos. Eu tinha que comprar um ou dois. E aquilo que eu comprava tinha um valor, sabe? Eu assistia aquilo com uma fome, cara. Por quê? Era muito raro. Era muito difícil. Sim. Eu tinha que comprar revista especializada. Eu assinava revistas. Eu comprava livros, sabe? Uhum. Então, assim, a dificuldade que existia no acesso à informação, ela me tornava muito mais voraz para poder aprender. Sim, sim. E quando eu conseguia adquirir um conhecimento, eu usava e eu aplicava aquilo. E eu tinha muita vontade de fazer, executar aquele tipo de coisa num próximo job. Então, assim, conhecimento era difícil. Aquela realização, ela significava para mim uma grande conquista. E cada conquista me dava um prazer muito grande e uma vontade de fazer de novo, sabe? Então, esse mecanismo de gratificação, ele caminhava por outros lados, era muito, muito mais raro, muito mais difícil você conseguir. O que acontece hoje? Quando você tem tutorial em qualquer coisa, você digita qualquer porcaria no YouTube, você quer fazer um omelete, você digita no YouTube e você aprende a fazer omelete. Foi assim que eu aprendi a fazer omelete. Eu não sabia, entendeu? Eu me mudei nessa casa faz um ano, para aprender a fazer um omelete, eu tive que digitar omelete no YouTube. E aprendi. Então, o acesso é muito fácil. E você acaba perdendo um pouco do valor que isso tem, sabe? Então, quando eu indico um tutorial, por exemplo, eu falei do Marco Pucci, eu falo do Proco e de outros caras, a pessoa diz, legal, bacana. Aí você passa 2 anos, você diz, aí, você viu aquele tutorial lá? Assim, de quem? Do Marco Bucci. Digo, bicho, Marco quê? Acho que eu não vi, não. Foi para mim? Não, foi para você que eu te falei. Você nem lembra o nome do cara. Você não viu o filme, você não viu o tutorial, você não viu nada. Não vi mesmo, cara, não tive tempo. Então, assim, você tem acesso, mas você não tem interesse. Sim, sim. E esse é um grande problema, porque as pessoas têm tudo na mão hoje, tá tudo muito fácil. E exatamente pelo fato de estar fácil, as pessoas acham que também não vale muito. E aí o cara vai fazer um freelance, ele cobra preço de amendoim, sabe? Sim. E você topa com gente fazendo coisas que deveriam ser bem pagas, bem remuneradas, e você acaba disputando com gente que está fazendo isso, sabe, em troco de, sabe, de merreca, de migalha, né? Porque eu quero fazer portfólio, então eu vou fazer bem baratinho. Então, sabe, desiste da profissão, não é assim que se trabalha, sabe? Você não vai conseguir fazer uma carreira se você fizer a fama de ser baratinho. Você não vai conseguir nem trabalho, nem se sustentar depois disso. Para conseguir fazer carreira, você não vai conseguir dinheiro para pagar nada, entendeu? Mas ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está destruindo a profissão de todo mundo. Está destruindo a profissão de todo mundo. Ele vira um inimigo da própria categoria, sabe? Sim. E isso é um negócio que acaba virando um grande problema, sabe? Porque aí você barateia os custos, né?
Você acaba criando a fama que isso daqui que a gente faz não tem valor. Eu já vi gente que contratou outra pessoa que era mais barata pra fazer o trabalho e ganhou dinheiro em cima. E o cara cobrava muito barato. É predatório, Tão né, barato. Predatório. O cara cobrava tão barato que foi contratado por outro ilustrador pra fazer o trabalho e ainda perdeu dinheiro, porque o cara tá ganhando dinheiro em cima dele. Eu falei, gente, que absurdo. Mas aí que Isso é um tá, você absurdo. vê que o outro cara que contratou, ele tem uma visão empresarial, não é artista, ele é um empreendedor. Não, e é absurdo o cara cobrar tão barato a ponto do outro ilustrador conseguir dar um preço competitivo e ganhar dinheiro em cima. Olha que eu falei, cara, olha que absurdo, entendeu? Tipo assim, A regra é muito simples, cara. Se você for ver, a regra se aplica para todo mundo. Assim, enquanto existir otário, o esperto não morre de fome. Boa. É verdade. Bicho. Um cara é otário, o outro cara é esperto. Quem é que vai sustentar quem nessa conta aí? O otário sustenta o esperto, bicho. É verdade. Sabe? É triste pensar assim. Eu não gosto do jeitinho brasileiro. Sabe? Eu acho isso uma coisa desprezível. Mas é uma realidade. A gente está vendo que tem gente que trabalha desse jeito e vai fazer assim a vida inteira. Sim. E vai ser o quê? O cara nasceu para ser otário, vai ser otário a vida inteira. Quer dizer, porra, eu tô feliz, tô gostando do que eu faço, por isso que eu cobro baratinho. Mas isso não é exclusividade do Brasil, não. Tem lá fora também, espertinho. Tem. É triste. Fora, Não é só uma questão nossa, não. Tentaram fazer isso comigo, entendeu? Ele foi lá de fora, não foi daqui do Brasil, não. Eu fiquei mais impressionado. Lá fora, americano é o rei do golpe, cara. Não, tem. Você tem que estar muito, muito vacinado para poder Infelizmente, eu já caí em alguns golpes assim que eu fiquei, cara, quando vem alguém dos Estados Unidos, infelizmente eu já fico com o pé atrás, entendeu? Eu nunca tomei golpe daqui, mas Estados Unidos já tomei, então tem sempre um pé atrás, entendeu? Tipo assim, eu não sei se os golpes que eu tomei foram sempre locais, são sempre golpes nacionais em português. Então a gente agora troca pra ter uma diversificação de portfólio, e quando for contigo você me manda, eu te mando também. Não tem dessa, cara. Se você... Não, eu vou fazer um trabalho com você, mas a gente vai fazer um teste. Então, assim, peraí, não existe teste, cara, existe meu portfólio. Se você tá me chamando, você viu meu portfólio, você quer meu trabalho. Então vamos falar de dinheiro. Sim. Não, mas é só um primeiro teste, você faz, e aí se der tudo certo, a gente te passa outro aí remunerado e tal. Cara, isso é golpe. O engraçado é quando chega pra você com um valor baixo e fala que vai ter mais no futuro quando der certo e vão te pagar melhor. Isso pra mim parece, sabe o quê? Uma ameaça. Porque isso não é uma oportunidade. Não, porque eu tenho uma oportunidade pra você, porque, olha, esse aqui a gente não tem dinheiro, mas o próximo... Sim. Eu digo, então vamos fazer diferente? Faz assim, olha, você me paga 10 vezes o que vale e você fica com crédito. Entendeu? Porque aí os próximos 9 trabalhos eu faço para você de graça. Mas primeiro você me paga 200 mil reais, entendeu? E aí você fica com o resto de crédito. Olha que legal. Entendeu? Deixa crédito na casa. Só você Deixa crédito na casa. Deixa crédito na casa. Deposita 200 mil reais na minha conta e eu trabalho 5 anos para você, sabe? Então, assim, tudo bem que não vai ser o único. Eu vou ter que fazer trabalhos para outros caras também, sabe? Porque 200 mil reais parece muito dinheiro, mas se você pensar em 200 mil reais em um job que vai durar 5 anos, é um preço ridículo, sabe? Isso já aconteceu muito no mercado editorial. Do cara chegar e dizer assim, não, peraí, eu tenho aqui um trabalho para você, a gente pode pagar 7 mil reais, né? Digo, pô, peraí, 7 mil? Digo, tudo bem, só que a enciclopédia tem 500 ilustrações. Porra, desista. Vou dizer, peraí, faz a conta, divide, sabe, uma conta pela outra, vê quanto é que você vai fazer para cada ilustração, sabe? Não dá para comprar um hot dog na esquina. Aquele dinheiro, aquele 7 mil já ficou para 3 anos para receber, porque até você terminar, já era. E outra, você vai ter que dizer não para todos os seus clientes durante 3 anos. Sim. Você vai acabar com a sua carreira. Então, assim, cara, esse negócio precisa ser muito bem pensado. Uma vez uma pessoa me perguntou que curso que eu faço para ser ilustrador. Eu digo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer administração de empresa ou direito. Ou você faz um curso de empreendedorismo no Sebrae, se você quiser um curso rápido. É um bom. Mas não, eu queria desenhar. Eu digo, não, desenhar você aprende, bicho. Eu quero saber o que você vai fazer depois que você aprender a desenhar. Entendeu? Como é que você vai comercializar isso? Então vai fazer um curso no Sebrae de empreendedorismo, sabe? É uma coisa que eu vejo que a galera, ela relega muito, assim, a internet divulgar o seu próprio trabalho. Eu não vejo ninguém pensando assim em marketing. Mas você tem que fazer um trabalho muito bom pra conseguir alcançar um público gigante. Cara, eu vejo outras pessoas que têm um trabalho que eu acho inferior e que tem o mérito delas, estão no nível delas, mas elas têm um alcance absurdo porque elas sabem divulgar. E às vezes ela
pagam essa divulgação. E nós, como freelancers, nós somos empresas de uma pessoa só. Às vezes a gente tem que pagar pela divulgação para conseguir alguma coisa. E o marketing em si, como conseguir trazer, às vezes você dá um brush de graça, às vezes você oferece um tutorial de graça, de coisas que você vai gastar meia hora fazendo. Esse marketing de se mostrar, de se destacar, as pessoas, os ilustradores, os artistas, eles são muito ruins. E isso é uma coisa, uma deficiência. Tanto quando a deficiência de gerenciar a empresa, né, de ser freelancer, isso é uma coisa que eu vejo que a galera peca. E a galera fala, não, quando eu tiver um trabalho muito bom, vou conseguir. Cara, eu tenho gente que eu conheço que tem um nível absurdo, sênior, e o cara, ninguém conhece. Não, você sabe o que eu penso, cara? Eu acho que tem muito a ver com o ego, tem muito a ver com vaidade, sabe? Hoje em dia você tem essa coisa toda que a gente estava conversando no começo da tua pergunta, como é que você lida com elogio, como é que você lida com, sabe, com essa coisa toda da divulgação e pá. As pessoas querem ter 100 mil seguidores, sabe? E você quer ter 10 mil likes por cada trabalho. Seguidor não paga a conta. Só que isso não paga as contas. Isso daí não vai sustentar você Seguidor não nunca. paga a conta, galera. Like não paga a conta, bicho. Então, assim, outro dia eu tava pensando exatamente isso. Tem um artista americano que chama Gary Kelly. Absolutamente genial, cara. Ele já tá na estrada faz 50 anos, entendeu? Cara, é um gênio, tem uma produção enorme e ele posta todo dia. Aí quando você vai ver as postagens dele, cara, tem 20 likes, sabe? 16 likes. Eu fiquei pensando, cara, que coisa impressionante, né? É um dos maiores artistas americanos da atualidade. É um cara que já teve posters dele, assim, painéis deles na rede Barnes Nobles, na parte do café da Barnes Nobles. Durante mais de 20 anos, todas as lojas Barnes Noble nos Estados Unidos, de costa a costa, eram feitos com posters com pinturas do Gary Kelly. Se você procurar Gary Kelly Barnes Noble, você vai ver o que eu estou falando. Procurei agora, cara, é sinistro. O cara fez a fachada do prédio do Google, lá no meio do sertão dos Estados Unidos, e a fachada tem acho que 40 metros por 12, 16 de altura, é um negócio inacreditável. Foi ele que fez a pintura do prédio do Google. Né? Nada mal, né? O Frilinha. Genial. Bobeira. Só que este cara, por mais genial que ele seja, ele raramente chega a 50 likes numa imagem. Então, assim, como é que um dos maiores artistas vivos da atualidade não tem 1 milhão de seguidores? E como é que um Zé Manezinho popularzinho da internet, o cara tem 500 mil caras seguindo ele no Instagram? E aí o cara fica preocupado, diz, nossa, mas eu não postei nada hoje. Como é que vão ficar os meus seguidores? Ah, eu preciso postar, mas eu não tô com a cabeça legal. Cara, você não precisa postar. Essa é a verdade. Você não tem obrigação com ninguém, sabe? Você não tem um contrato. Você não é um sponsor, sabe? Se você tiver um sponsor, aí sim. Assim, peraí, bicho, se eu não postar hoje, eu perco o patrocínio, sabe? O cara, sei lá, patrocinado da Copic. O cara ganha uma grana, o cara ganha uma caixa de caneta Copic, legal, bacana, tem que postar. Tem que postar. O contrato tá ali, assim, você vai postar 2 vezes por dia, sabe? Durante 2 anos. Então se vira, bicho. Posta, sabe? Você tem um contrato. Mas assim, se o cara tá fazendo isso por absoluta vaidade, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O cara se sentir na obrigação de postar porque eu tenho meus seguidores. Digo, bicho, você tá vaidoso pra caramba, você tá se achando, sabe? Não tem nada disso. Quantas vezes as pessoas vão te contratar porque você tem 100 mil seguidores? Você tá ganhando dinheiro com isso? Não. Então é vaidade, sabe? É só ego. Então, pô, senta a cabeça, sabe? Senta a bunda na cadeira, baixa a cabeça e trabalha, produz. Uma coisa que eu vejo que para algumas pessoas que têm dificuldade em produzir, o compromisso social dela postar assim, um desenho por semana, acho que postar todo dia, o cara tem que ser muito rápido. Eu não conheço alguém que seja muito rápido. Acho que a única pessoa que eu conheço que posta um desenho todo dia que fica muito bom é o Thiago Lema, que teve aqui no podcast. Ele posta um desenho por dia, um concept por dia. O cara é absurdo. E eu não vejo ninguém que fora faz. Da curva, bicho. Fora da curva. E eu acho que o compromisso social posta uma por semana, mostra o processo, essa coisa de criar esse engajamento. Eu acho bacana, porque você também se força a fazer. Eu acho legal, mas eu tenho muito medo da pessoa que fica assim, não ganhei nenhum like, não ganhei 10 likes, tipo, aquilo desanimar o cara, porque as redes sociais viciaram as pessoas hoje em dia, é feito pra te viciar como se fosse uma droga.
Você sabe que isso tem um processo psicológico, isso tem uma Sim, explicação inclusive a gente vai colocar, biológica. eu vou colocar o TED aqui, que eu vi isso, eu não tô falando besteira, gente, eu peguei, tô Não, citando põe o link pesquisa, aí. vou colocar o link aqui pra quem quiser assistir. Isso daí tem um nome, isso, cara. Se chama o mecanismo de gratificação. Isso É, tem a ver com dopamina, exato, sabe? Tá com ativa serotonina, as sabe? regiões do prazer do cérebro. Então você fica assim, cara, não ganhei nenhum like, não, ninguém comentou, ninguém compartilhou, esse trabalho demorou aqui 20 horas. Então isso pode ser assim, cara, posta e esquece. A não ser que você fale assim, beleza, vou investir no Google Ads, vou investir no Instagram, no Facebook Ads e vai partilhar pra alcançar o máximo de pessoas, alcançar, sei lá, como eu já falei no podcast aqui, quer trabalhar com Magic? Bota lá, caras que são interessados em Magic, tenham 50 anos, trabalham como diretor de arte na Califórnia, entendeu? Eu acho que você é uma empresa, eu me vejo como uma empresa, vai lá e se faz como uma empresa, a empresa anuncia, entendeu? Não tem como saber que existe um sabão em pó novo se eles não anunciarem na internet, eu não tenho como saber, ainda mais agora que eu tô em quarentena. Não, esse acho que é o ponto, você ter essa visão empresarial. Você saber que isso faz parte do teu marketing, né? E que você tem que estar no radar, você tem que ser visto e tal. Mas você tem que ter uma lucidez muito grande para que isso não vire só um gatilho de dopamina. Sim, sim. Porque é o que vicia, o que faz uma pessoa entrar, por exemplo, no jogo, sabe? Para ter esse tino empresarial, acho que tem que fazer o curso no Sebrae que você falou. Sim. Você fazer um plano, você imaginar quanto é que é o teu investimento, sabe? Aí o cara chega para mim e diz assim, pô, mas será que eu vou ter que fazer nota fiscal? Eu vou ter que contratar um contador? Eu digo, é óbvio, bicho. Mas aí eu vou ter que pagar o contador? Eu digo, e qual é o problema nisso? Isso está no preço do trabalho. Isso está no preço do trabalho. Mas eu vou ter que assinar a Adobe. Eu digo, bicho, você quer ser profissional ou você quer ser um amador pro resto da vida? Contratar advogado para poder receber quando tiver golpe, tem que contratar tudo, porque isso está no preço. Que engraçado, né? O cara, ele quer ganhar dinheiro na profissão, mas ele não quer pagar R$150 por mês para Adobe, para ter um software. Nem tudo é lucro, né? Nem tudo é lucro. Nem tudo é lucro, que o cara tá achando que vai ganhar o dinheiro todo como lucro. Nem então, tudo é lucro. Como é que você vai ter um carro? Você vai entrar numa concessionária, botar uma chave lá dentro e vai sair andando com o carro? Do mesmo jeito que você pirateou um software, você vai piratear um carro, sabe? Então, assim, não tem no menor sentido isso. O cara que não quer gastar dinheiro... Uma vez eu briguei com uma menina na internet porque ela estava achando que R$10 para comprar uma caneta Posca era muito dinheiro. Mas, pô, como é que a gente aguenta? Acabou minha caneta Posca, eu vou ter que gastar mais dinheiro. Digo, filha, vai lá na loja Big Nunes, custa R$12 uma caneta Posca, sabe? Compra uma caixa. Não, mas, pô, dinheiro não nasce em árvore. Você acha que eu vou gastar esse dinheiro todo com caneta? Eu digo, peraí, você é profissional ou é o quê? Não, eu sou profissional, sou ilustradora. Eu digo, então aprende que você vai ter que investir. Porque se você fosse fazer uma loja do Franz Café, você ia ter que gastar R$200 mil para ter um retorno em 3 anos. Sabe, uma loja nada, um quiosque. Sabe aqueles quiosquinhos de 6 metros quadrados? Aqueles quiosques do meio da ilha, sabe, do meio da rua, do shopping center, custa 200, 300 mil reais, bicho. E ninguém quer gastar 300 mil reais para ficar vendendo cafezinho e esperar 3 anos para ter o retorno de volta. O problema nosso é esse, cara. A gente tem, às vezes, uma curva de lucro que é muito boa, só que ninguém reconhece. Ninguém reconhece. Então você tem uma placa de vídeo que custa 3 mil reais, mas você não quer gastar 120 para ter um software legalizado. Mas é porque a placa de vídeo eu não consigo jogar meu game se eu não tiver uma placa de vídeo fodona, né? Eu digo, entendi. Então, para uma placa de vídeo foda, para você jogar um videogame, você gasta 3 mil reais. Mas para você ganhar dinheiro e fazer disso a sua profissão, você está achando que é caro pagar Adobe 120. Você gasta mais dinheiro em pizza do que em Adobe, cara. Sabe? Você compra 3 pizzas por mês, você já gastou 120 ali, sabe? Então, esse tipo de pensamento mesquinho, pequeno, eu acho que é uma das coisas que realmente complica a profissão de todo mundo, sabe? Eu acho que tem que pensar que nem tudo é lucro. Nem tudo é lucro. Então, isso é... A gente vai voltar nessa pergunta. O Montalvo vai voltar aqui para outro podcast, com certeza. Nossa, eu não consigo responder rápido, né? Uma coisa que eu queria saber é que eu sou autodidata e também tive professor. Mas a gente vê a glamorização de ser autodidata. Aquela galera que fala assim, e enche a boca pra falar que nunca fez um curso de desenho. Você acha que precisa de um mentor para evoluir e cortar esses anos de erro que a pessoa vai cometer como autodidata? Cara, eu realmente acredito nisso, assim, com todas as minhas forças, sabe? Você ter um professor, você ter um cara que te orienta, um cara que responde às suas dúvidas, isso vai encurtar muito a tua curva de aprendizado e você vai ter um aprendizado muito mais consistente, muito mais linear.
sabe? Eu realmente acho que as pessoas que são autodidatas e que tenham a persistência, sabe? Vamos limpar dessa conta aí os autodidatas, sabe? Mequetrefe, né? O cara que é autodidata mesmo, ele é um cara dedicado, é um cara que estuda, é um cara que pega fundo ali e vai, sabe, com metodologia, vai estudar pra caramba. Este cara, ele vai demorar muito mais tempo e vai ser um caminho muito mais árduo, muito mais difícil do que o cara que tiver com a mesma fome, com a mesma vontade, mas que tiver feito um curso, por exemplo. Um cara que teve um mentor, que teve um professor, um instrutor, que seja presencial, que seja online, que seja algum cara que conheça muito mais do que ele, que vai poder pegar ele e dizer assim, não, vem cá, faz assim, ó. Se você clicar aqui, fazer aqui, tal, não sei o quê, misturar esse com aquele, tal, olha aqui como dá certo. Nossa, cara, quanto tempo eu ia descobrir, quanto tempo eu ia levar para descobrir isso sozinho? Meses, anos. Às vezes, com uma conversa de 10 minutos, você economiza 2 anos. Então, assim, o que acontece muitas vezes lá na Vetor Zero é que um cara senta do lado do outro e ele ensina o outro a fazer um negócio louco, diferente ali, sabe? E você olha e diz, cara, como é que você descobriu isso? Eu digo, bicho, puta, demorei, eu tava lá tentando, não deu certo, fiz de novo. Aí chegou, o pessoal me ajudou e tal, eu aprendi a fazer e depois eu desenvolvi o meu jeito, agora eu sei fazer assim. Então, nessa conversa de 10 minutos, o outro cara que estava ali do lado, e às vezes junta uma galera. Quando um tá passando uma dica forte pro outro, junta 5, 6 caras e fica olhando ali. É como se fosse um workshop. E nessas de 10, 15 minutos, cara, você aprende um troço que faz a diferença na tua carreira. Então, assim, cada um ali, pelo conhecimento próprio, acaba sendo, às vezes, um aluno do outro ou o mentor do outro. O cara que ensinou um negócio num dia virar aluno no dia seguinte. Aí todo mundo diz, não, eu sou autodidata. Eu digo, peraí, autodidata, mas tem um cara para te dar umas dicas de vez em quando, né? Quando você tiver uma dúvida, você vai lá no fulano e pergunta para ele, diz, pô, como é que eu faço isso aqui? Você clica aqui, ó. Pum. Legal, pô, nunca tinha aberto esse menu. Digo, então, na próxima vez faz assim. Esse tipo de coisa faz uma diferença enorme, cara. Então, os cursos que você puder fazer com mentoria, sabe, com um professor, sabe, com acompanhamento, escolha. Vale o investimento, sabe? Vale o investimento, principalmente se for um bom professor, se for um bom curso. Tá cheio de enrolador por aí, né? Você tá ligado que tem, hoje em dia, cara, tem cara ensinando a passar a linha na agulha, né? Eles assim, olha, então você pega com uma mão, você segura a agulha, com a outra mão você segura a linha. Aí você molha a ponta da linha e você passa dentro do buraco da agulha. Então agora me dá um like, dá um joinha, assina o canal e contribua, sabe? Deposita na minha conta. Bicho, isso me deixa tão nervoso. Esse tipo de gente ganha dinheiro com like, o com cara que seguidor. tá ali querendo, sabe, quantos subscribers, né? Quantos assinantes você tem no canal e tal. Mas o cara tá ensinando uma puta de uma porcaria, sabe? O cara é um enrolador. E isso eu já vi com desenho, já vi caras tentando ensinar a fazer um cilindro e o cara falha na hora de fazer um cilindro e erra. E deixa o cilindro inacabado no final do tutorial, bicho. Sabe? Ridículo. O cara não tinha a menor condição de dar aula e vai virar professor. Ainda fala com aquela voz empolada, porque não sei o quê, porque do meu jeito, o meu método. Vai se danar, sabe? Então, esse tipo de coisa realmente não contribui. Você tem que saber exatamente onde é que você está aplicando o seu dinheiro. Onde é que você está aplicando o seu tempo, principalmente. Se o cara que está te ensinando aquilo, ele tem algum conteúdo, ele tem algo a te ensinar. Porque se não tiver, bicho, aí também não adianta você gastar dinheiro com um treinamento desse, fazer um treinamento que não te leva do ponto A até o ponto B, esquece, você está gastando tempo e dinheiro à toa. Sim. Então você tem que investir bem, sabe? Tem alguns treinamentos que são mais fortes do que outros. Então, por exemplo, tem um lugar que tem uns cursos que são caríssimos, né? Chama FX PhD. Você conhece? Pô, foda. Nossa, é o melhor que tem, cara. Só que custa $100 por mês. Aí você olha e diz, peraí, mas $100 por mês é maior grana, né? Pô, quase 500 paus. Eu digo, se você fosse pensar que há tempos atrás você ia numa escola de 3D para fazer um curso de Maya e você pagava R$1.500 pelo curso e o curso durava 4 semanas, você está pagando R$500 por um curso que é seu e que é um dos melhores cursos de treinamento que existem na face da Terra, sabe? Então, assim, não é que $100 é muito dinheiro. $100
é o dinheiro que você vai investir para você poder ganhar, às vezes, um job que vai te dar $20 mil. Aí você vai dizer, então peraí, aí é uma grana, hein? Legal, vou fazer um freela de $20 mil. Digo, você pode fazer vários freelas de 10 mil, 5 mil, $20 mil, sei lá. Você só precisa dominar isso aqui melhor que qualquer outro. Você precisa passar um ano inteiro estudando. Então você vai gastar aí seus, $5 mil para poder fazer um freela de $20 mil. Digo, boa conta, não é? Então, só que você vai ter que se empenhar, você vai ter que estudar, você vai ter que falar um pouco de inglês, vai ter que entender o que o cara fala. Diz, mas eu não sei inglês. Digo, então se vira, você vai ter que aprender. Você vai ter que estudar inglês. Nessa profissão, principalmente, você vai ter que ter alguma flexibilidade com o inglês, porque senão você não consegue nem ler um briefing do cliente. Você vai ficar, usando o Google Tradutor para ler briefing. Hoje em dia, acho que todo mundo tem que ter um domínio. Você sabe o que eu acho, bicho? Tem vezes, o pessoal às vezes tem dificuldade até de ler um PDF, sabe? Você dá um job pro cara, você passa um PDF com as especificações e o cara erra. Aí você diz assim, porra, mas você não leu ali, na página 8 do PDF, Você não podia usar desse jeito. Eu digo, não, mas é porque eu não li a página 8. Eu digo, você leu a página 1, filha da mãe? Eu digo, não, é que eu estava fazendo do meu jeito. Então, o teu jeito é o jeito errado, né? Você sabe que tem uma coisa engraçada que eu falo numa palestra? Você sabe que o Homer Simpson, ele tem uma frase muito interessante, né? O Homer diz assim, existe o jeito certo, existe o jeito errado e existe o meu jeito, que é igual o jeito errado, só que é mais rápido. É genial, cara. O jeito do Homer Simpson é exatamente isso que esses caras estão fazendo. É o jeito errado, só que é mais rápido. Chama o Homer pra fazer um freela, pô. A gente chegou na nossa parte aqui, a Rádio Indica. Indica pra gente qualquer coisa que você queira, um quadrinho, um filme, uma música, não precisa ter nada relacionado com arte, pra galera aqui seguir, coisas que eles possam acompanhar, pode mandar. Olha, tem alguns canais no YouTube que eles servem muito como um treinamento muito bom, muito forte, né? Eu curto muito o Marco Bucci, né? Marco B-U-C-C-I. Todos esses canais são em inglês, tá? Então, considera isso. Mas o Marco Bucci, ele tem algumas dicas muito boas sobre volumetria, cor, alguns fundamentos extremamente importantes de composição, e os vídeos dele são curtinhos, coisa de 10 minutos, assim. Muito legal. Tem o canal do Proco também, P-R-O-K-O. Ele é genial para a parte toda de anatomia, de estudo de figura humana, de dinâmica, movimento e tal. Desenha muito bem e ele tem uma maneira muito divertida de dar as aulas dele, né? Às vezes tem alguns convidados também muito bons, então é um conteúdo muito legal. Tem o Feng Zhu, que é o cara de concept arts, né? Ele tem centenas de vídeos gravados e de tutoriais, e ele tem uma série também de podcasts que fala sobre produção e tal, onde ele mais explica, mais fala mesmo do que desenha, né? Então chama Design Cinema. É muito bacana, só que prepara porque o inglês dele é rápido. O cara fala muito bem, mas ele tem um inglês bem rápido, acelerado, né? E tem também um outro cara que eu gosto muito, que chama Ahmed Aldoori. Então, esse cara é genial, tem um traço lindíssimo, ensina muito bem, e por ele ser um americano naturalizado, né? Acho que ele veio de algum país do Oriente Médio, né? Oriente Médio, eu não sei se é Irã, não sei de onde que ele veio, mas ele tem um inglês bem claro, assim, ele consegue falar bastante, mas ele tem uma pronúncia muito clara, muito fácil de entender. Então, e a técnica dele é espetacular, né? Quando ele fala de teoria das cores, ou então ensinar a fazer cor de pele e tal, é genial, genial. Então, são caras que valem a pena você conferir os canais aí, assinar e seguir, porque são cursos que se faz. E gratuito, né? É gratuito. Eu vou recomendar um outro podcast. E tem o meu, tem a Sketcheria, que de vez em quando eu falo umas coisinhas lá sobre o mercado também. Isso que eu ia falar agora, recomendar a Sketcheria. Pessoal, seguir lá. Não, isso é muito bom. Galera, os links vão estar aqui no post, como sempre, com o nome e o número do episódio, para quem acompanhou até agora, vai ter lá os links. E lá no site da Rádio School,
E a gente vai caminhar para nossa pergunta final. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Para mim, É para você. é o meu filho. Chama Gabriel. Ah, Gabriel Pedro Machado. O sentido da vida é o meu filho. E foi muito bacana porque ele cresceu num ambiente onde o pai dele é um artista, né? Então, para ele era normal. Ver o cara desenhando todo dia era o papai, né? E foi interessante que ele foi conhecendo quem é o pai dele no sentido profissional depois que ele já estava um pouco maior, né? Então, teve uma vez que eu levei ele para uma palestra e nessa palestra eu falei teoria das cores e tinha um monte de gente, acho que tinha 200 pessoas ali e tal. E ele, a primeira vez que ele estava me vendo como profissional, não como pai, sabe? Respondendo perguntas, explicando e contando história, falando de trabalho e tal, não sei o quê. Chegou no final da palestra, ele me chamou de lado e disse assim: pai, que legal, eu não sabia, eu acho que eu não conhecia você desse jeito, sabe? Eu não sabia quem você era. Então foi um negócio fascinante. Ele é o sentido da vida para mim, sabe? E outra, ele entrou no mercado, né? Ele está querendo seguir a carreira. Então ele está na caramba, que Méliès, maneiro. né? Ele está estudando lá, Que maneiro. fazendo animação. Então, orgulho da minha vida, sabe? É o sentido da vida para mim. Pô, que maneiro. Gabriel, seja bem-vindo. Bacana. Espero que vocês acolham bem o menino aí. Seja bem-vindo. Espero receber você no podcast daqui a algum tempo, ó. Opa, olha só. Eu vou passar o link para ele, ele vai ouvir essa história toda. Montalvo, assim, foi muito bom falar com você. A gente agradece. Pena que o tempo é curto. A gente ficava aqui mais tempo, perguntando mais coisas. Você vai voltar com certeza. Se vê no próximo Radcast. Tchau, tchau. Tá, joia. Gente, eu agradeço muito aí pelo seu tempo, agradeço mesmo a atenção de vocês e boa sorte, sucesso aí para todo mundo que buscar o sucesso com aquela obsessão que a gente falou no começo. Falou, um abraço.